Muito boa noite, pontual como o sol. Às 8 da noite iniciamos aqui a nossa transmissão do bate-papo, que hoje traz as gurias do Couto. Vão contar um pouco da história, vou contar um pouco do movimento. E aí a gente espera o pessoal conectar para começar esse bate-papo, beleza? É isso aí, já tem uma galera entrando aqui, vamos acenar. E é isso, vamos com tudo, vamos com tudo. Mais uma live. E a gente já mais uma vez agradece aí a todo mundo que tem participado do movimento, tem participado do projeto. Valeu, João. Obrigado, cara. As meninas acabaram de chegar. Importante pra gente a aderência do pessoal, a aderência de todo mundo que tá abraçando aí o projeto, abraçando o trabalho. Maiara, acho que é Maiara Cardoso, né? Mai Cardoso. Já tá aqui assinando com um coraçãozinho verde. Gurias, beleza. Isso aí, Tiagão. Abraço, Thiago, valeu. Pessoal aí que já tá acompanhando sabe que eu não tenho muita habilidade aqui, né? Então provavelmente daqui a pouco eu vou parar de clicar nesse botãozinho de acenar. Não é muito a minha praia. É só esperar as meninas aí que já conectaram. Valeu, Thiago. Obrigado. Só esperar as meninas aí. Só envia o convite para poder participar. E aí a gente já começa a bater nosso papo. Beleza, chegou. O negócio é just in time. Valeu, Davi. Um abraço, querido. Um abraço, valeu. Tamo junto. Ótima Oi, noite. Tudo bem, Carol? oi, tudo bem? Como é que você tá? Bem, indo, né? É, Isolada. é. O negócio tá bravo, né? Manda um alô pra torcida tricolor. É isso aí, Thiago. Um abraço pra torcida tricolor aí do Rio de Janeiro. Mas hoje o negócio aqui é coxa branca, tá? Hoje aqui o papo É, é. isso aí. Hoje o papo aqui é nação coxa branca, é Curitiba, então vai deixar o Fluminense de lado, tá? E aí, Carol, tá tudo bem contigo? Tirando, é claro, né, a questão da pandemia, né, que tá todo mundo se adequando, se readequando, enfim, a gente começar a Uhum. dar as boas, saber se tá tudo bem contigo e logo de cara já agradecer a tua disponibilidade e mais do que disponibilidade, né, agradecer a coragem de vir conversar com a gente aí, né, Uhum. assim, a gente nem se conhece, enfim, mas é isso. Obrigado e queria deixar aí o espaço aberto para tu fazer as honras, por favor. Então, eu vou começar me apresentando, né? Sou a Carol, Legal. de Curitiba, torcedora do Coxa desde pequena e desde o ano passado administradora do Gurias do Couto, o primeiro movimento feminino do Coritiba, para mulheres e por mulheres coxas brancas. Legal, legal. Deixa eu te apresentar aqui um pouco do trabalho. Tem a galera entrando aí. Já tá recebendo alguns elogios, inclusive, aí, tá? Carol, É, linda. Acabei de ler. são as minhas É, amigas. não, mas é isso aí. Elogio, a gente tá aí para isso. Vamos abraçar, não vamos dar mole. O nosso intuito, tá? Que o Arquibancada Online, ele surge aí. É óbvio que a apresentação não é só para você, mas para todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela primeira vez. O intuito do Arquibancada Online, basicamente, é a gente fazer sempre algum bate-papo ou trazer algum tipo de comentário a respeito do futebol como um todo, né? E aí somos eu e mais dois amigos, Uhum. os idealizadores aqui do movimento. E só que o que acontece? A gente, no meio do caminho, a gente vai descobrindo algumas outras oportunidades, mas na verdade essa é oportunidade de debate, né? E aí a gente criou uma enquete que é o Saudosa Arquibancada, que traz a história de alguns jogadores antigos, né? Uhum. E aí nesse meio tempo a gente teve uma ideia, falou, cara, por que a gente não fala do futebol feminino, né? Traz algumas jogadoras e tudo mais. Aí, cara, fizemos um post sobre a Cici, né? E aí, assim, a gente se pegou numa condição onde o post pela Cici não, tudo que a gente contentou escrever, na verdade, que a gente conseguiu escrever, a gente não conseguiu sintetizar na capacidade total de caractere do Instagram. E aí a gente já Uhum. se viu um pouco nervoso. Falou assim, cara, como que a gente consegue sintetizar a história de jogadores, né, do futebol masculino numa quantidade X de caractere do futebol feminino, não.
E aí, normal, naturalmente, a gente chega à conclusão que, assim, a batalha para uma mulher ser uma atleta de futebol, ela é muito grande, né? Ela é muito grande. E a história e a história do futebol feminino é uma história muito bonita de ser contada. Então a gente faz 2 posts, né, com as histórias da Cici, acabamos conseguindo contato com ela. Ela trocou mensagem com a gente, enfim, e acabou se disponibilizando. Então, o que a gente entende? A gente falou assim, cara, a gente precisa falar do futebol feminino, né? Não sei se tua conexão tá legal aí. Tá, Ah, beleza. E aí a gente abraçou a causa. A gente falou, não, cara, a gente tem que colocar na página também o futebol feminino. E aí tivemos uma primeira corajosa, que foi Giovana Amorim, que é atleta do Botafogo. Ela chegou até a conectar aqui agora, não sei se ela está com a gente agora. Fizemos uma live com ela 15 dias atrás e, assim, foi sensacional. E aí a gente conseguiu esse contato com vocês, né? E a intenção nossa é justamente trazer para quem acompanha o trabalho a visão da mulher a respeito do futebol, só que de todos os ângulos, não somente com atleta, mas ex-atleta, torcedora, treinadora, jornalista, enfim. A gente entende que a gente tem o conhecimento e a visão como torcedor da parte masculina. Então, aí, abrir o espaço, né, deixar amplamente disponível para que para que as mulheres consigam realmente, tenham esse espaço de falar sobre futebol, né? Bom, já falei demais, tá? Já inclusive falo bastante, tá? Não é um negócio que para mim é complicado, eu falo pra caramba. Mas eu separei aqui um texto, né? Que aí, na verdade, é o primeiro post de vocês, que ele é no dia 4 de agosto de 2019. E aí, enfim, antes mesmo de falar do projeto de vocês, eu queria saber, assim, da tua parte, tu como torcedora e até mesmo as outras meninas aí do Guria, como que surge a paixão pelo Coritiba? Então, desde pequena, eu fui rodeada por coxas brancas. Meu padrinho foi a influência da família, assim. E Legal. depois que ele faleceu em 2000, a minha madrinha daí começou a ir no Couto pela memória dele e tudo mais. A gente começou a ir junto, a minha mãe daí também, que meu padrinho era irmão da minha mãe, né? E a gente começou a ir. A primeira vez que a minha mãe levou a gente no estádio, foi em 2005, no último jogo de 2005. E aí mas daí a gente não foi e só passou a frequentar o Couto, assim, mais vezes em 2007. Então eu considero aí que eu sou torcedora do Coxa desde 2007. E desde então, vamos ao Couto, eu, a minha mãe e a minha irmã. Somos sócias do Coxa desde 2011. Em 2011 a gente decide se tornar sócia. Depois da goleada em cima do Palmeiras na Copa do Brasil, a gente se empolgou. Legal. Essa Copa do Brasil foi vencida pelo Vasco da Gama, né? Isso, infelizmente. Daqui a pouco você conta o sentimento de tristeza também, tá? Você vai contar só você vai desabafar aí também, vai falar. Então, infelizmente. E aí, daí a gente começa a ir. E aí a gente não parou nunca mais. Começamos no primeiro jogo do Brasileiro, daí de 2011, acompanhamos como sócias, né? Eu digo isso. Antes a gente já ia no estádio, mas como sócias. E aí depois a gente acompanha a reta final da Copa do Brasil, a semi e a final. E até hoje aí só mais passando perrengue, mas não, mas a paixão é maior que tudo. Não, legal. Pô, isso aí é bacana pra caramba, né? Aqui somos 3, né? 2 torcem para um time, eu torço para outro. E aí a gente tem até um varal aqui de camisa. E aí hoje eu tava pensando em utilizar novamente uma camisa aqui do Guarani de Sobral, que é um time do Nordeste, uma camisa que a gente arrematou num leilão com o ex-zagueiro Sandro, que jogou no Botafogo.
E aí eu pensei comigo, eu falei, cara, eu não vou usar uma camisa rubro-negra em respeito a Carol, né? É. então eu já Tô de mandei bem coxa. por aí. Você imagina aparecer aqui com uma camisa rubro-negra, não ia ficar bom pra tu, né? Não, melhor Não é não. assim, Ia aparecer conversa de rival. não é assim que se começa uma amizade, né? Não, realmente não é assim que se começa uma amizade, cara. E aí, beleza, né? Surge essa paixão tua pelo Coritiba e tal. E aí, no próprio estádio, é que você conhece as meninas que são administradoras aí do movimento Uhum. Gurias no Couto? É no próprio estádio ou você já conhecia de alguma outra rotina? Como é que funciona isso, cara? Não, assim, depois que eu me tornei torcedora assídua, Alguém comentou aqui que tinha tudo, né? Eu acho que foi um elogio. É exatamente isso aí. Não dá pra dar mole, não, tá? exatamente. É, eu esqueci o que eu tava falando. Da Desculpa, administradora, isso da aí. administradoras, isso. De Não, como a você gente se conheceu. conheceu, isso, a gente se conheceu no Twitter. E no Twitter existe uma rede ali de coxas brancas, todo mundo se seguindo, todo mundo se conhecendo. E aí, Legal. a Natália, que veio a ter a ideia do Gurias do Couto, eu conheci ela porque ela fazia parte da TV Couto. Ela tinha um canal no YouTube para falar sobre Coritiba. E daí eram elas ela e mais alguns amigos que faziam esses vídeos, e eu conheci ela através daí. E aí, no ano passado, a gente foi mesmo se conhecer, se aproximar, virar amiga. E as outras partiram desse convívio assim, conjunto no estádio e tal, conhecendo a galera ali. Ali no Couto Pereira, a gente fica sempre na esquina ali, no bar que tem na esquina, no Varandas. Então ali é o ponto de encontro da galera. Então ali a gente vai se conhecendo. E ao longo do tempo eu fui conhecendo todas. E aí tem a minha irmã, né? Que é minha irmã. Legal, pô, legal pra caramba, cara. E assim, isso aí é bom para reforçar também, né? A importância dos clubes, né? Os clubes surgem como um movimento social, não especificamente o clube de futebol, né? Mas assim, os clubes existem antes do futebol chegar. O clube é um local de encontro onde você vai socializar com a comunidade, né? Então, Isso. exemplo, Uhum. o bairro tal tem um clubezinho, às vezes tem um lugar com a piscina, um lugar com um salão de festa, aquilo ali é um clube. O futebol toma conta desses clubes e acaba sendo uma situação que vira profissional, né? Então, assim, nesse caso. Por favor, pode falar. Não, pode terminar. Não, eu ia falar só que eu escrevi um texto até no ano passado, quando o Coritiba estava fazendo uma campanha para angariar sócios, para ajudar o clube, tanto financeiramente quanto na arquibancada, para subir da Série B para a Série A. Eu escrevi um texto para dizer o que é viver o tempo todo e ser sócia. E assim, é muito mais que parece clichê falar isso, é clichê falar isso, mas é muito mais que o campo, que o jogo, que as 4 linhas. É a rotina de você ir para o jogo, seja durante a semana você sair do trabalho, sair da escola para ir para o jogo, seja no final de semana, se acordar e falar, hoje é dia de ir para o estádio. Quanto ali a convivência no estádio é uma coisa, os amigos que você faz é uma coisa muito maior, sabe? Então, foi o que eu usei, assim, num texto que eu escrevi para falar, olha, ser sócio do Coritiba parece, para quem olha de fora, que é só sofrimento, mas, na verdade, é muito mais do que o time que está em campo. É amizade, enfim, é isso. Com certeza. É uma socialização que você vive o amor intenso por uma instituição, né? Pelo movimento, pelo momento. Enfim, tem determinados jogos assim que você sai numa expectativa absurda e aí, de repente, no jogo seguinte, a tua vontade é falar assim, eu nunca mais na minha vida eu piso aqui e tal, e não sei o quê. Aí tu chega em casa de bravejando, aí tu toma um banho, tu dorme de cabeça quente no dia seguinte, fala assim, o que tem de notícia, né? O que tem de notícia do Coritiba aí? O que os caras estão fazendo e tal, né, meu? É complicado pra caramba. Tem a galera boa entrando aí, o Marcelo de Lima Henrique, que árbitro nacional, acabou de entrar aí Legal.
para dar para prestigiar o trabalho aí, ó, mandar um abraço para ele. Já tem pergunta para você aqui, tá? Hum. Qual final doeu mais? Vasco em 2011 ou Palmeiras em 2012? Pergunta do Ciro. Então, no jogo contra o Vasco, a gente é um consenso que a gente tinha mais time para ganhar do Vasco. Então, realmente ali doeu bastante. Só que em 2012, meteram a mão no coxa, né? Então, então, final roubada, acho que dói 1000 vezes mais. Então, apesar de a gente merecer muito, de ser um time muito bom em 2011 e de ter machucado também, mas 2012 era para ser nossa, na minha visão. Acho que na visão de todo Ah, mundo. entendi. As meninas do Trivelas aí acabaram de conectar com a gente também. Mais um movimento do futebol feminino. Só mandar um beijão para as meninas aí também. Divulgaram a nossa conversa também. Uhum. E tamo junto aí. Aí agora a gente já partindo, o pessoal tá, cara, falando da final aí, tá todo mundo aqui, ó, meteram a mão demais, meteram a mão no coxa, meteram a mão. É. E Tô vendo o aí. Rodrigo ali. Não, o Eu só- Rodrigo falou ali, torcer ah, pro coach não é só sofrimento. Tem outras Aham. coisas, mas a maioria é sofrimento mesmo. Mas é parte do futebol também, não adianta, né, cara? É, Não tem, não tem muito pra onde correr. Aí, tu conhece as meninas e tal, enfim, vai frequentando o estádio direto desde 2011, que você falou que virou sócia, e aí isso, direto. Tu mora, direto. desculpa, pergunta, tu mora próximo do Couto Pereira? Moro, relativamente próxima. Não. Dá uns 20 minutos de Tá, carro, pertinho, meia pertinho. hora, 40 minutos de transporte público. Não, legal, legal, pertinho. Aí, beleza. Aí a questão é, o Guris do Couto surge em que momento? Mas a pergunta não é em que momento a respeito de data, né? O Guris do Uhum. Couto é mais que isso, é um movimento, né? Então, assim, a partir de que momento fala assim, cara, a gente está passando isso e aquilo, e, pô, não tá bom, Aham. vamos rever, e fala assim, cara, chega, é mais ou menos um basta, né? E aonde que começa isso? Onde que começa? Então, em julho do ano passado, num jogo no Couto Pereira, ocorreu um caso de assédio dentro do estádio. Então, teve o jogo, aconteceu, aí saiu na mídia, e no dia seguinte, daí a Natália fez um grupo com as meninas que hoje são administradoras e falou assim, gente, a gente Beleza. tem que fazer alguma coisa, a gente tem que falar, a gente tem que fazer o clube se posicionar, a gente tem que se juntar agora para não deixar isso passar batido, passar sem ninguém falar nada, tá na mídia, a gente precisa dar apoio também para essa menina que foi vítima, foi uma menina menor de idade. E aí a gente começou, nesse primeiro momento, o grupo serviu para isso, sabe? Para fazer frente a esse assédio que tinha ocorrido dentro do estádio. Uhum. Na minha vivência como torcedora, foi a primeira vez assim que eu fiquei sabendo de algo tão absurdo, assim, tão realmente grave, né? Sim, Porque sim, outras situações de machismo é claro que acontecem, né? Mas acho que nada como um assédio físico. Então, sim. a gente se juntou nesse dia. E aí depois o grupo deu certo, tudo, a gente conseguiu o resultado que a gente queria. O clube fez um vídeo de escrever uma nota de repúdio, aí depois produziu um vídeo que passou no telão do estádio no próximo jogo que teve. Se não Enfim, me e aí o engano, grupo. era a campanha Não Se Cale, era um negócio desse, né? Teve Isso aí. repercussão Uhum. nacional, teve repercussão nacional. Isso. Aí ficou, daí, ok. Aí depois o grupo ficou assim, e daí a Natália falou: então, gente, eu não tinha criado o grupo só para isso. No primeiro momento era isso, mas acho que esse momento me despertou para uma coisa que eu sempre quis fazer, que é juntar as mulheres que estão no estádio. Então, ela sempre fala que ela, como quando ela estava na TV Couto, ela recebia muito de outras mulheres falando, Nath, você me representa, que legal ver uma mulher falando de coxa, de futebol. E ela falou que ela sentia isso e que ela falava, gente, mas eu não posso ser
uma no meio de tantas, sabe? Perfeito. Enfim, e aí a gente decidiu, então, desse momento, todas concordaram e todas estavam na mesma vibe. E aí a gente decidiu criar o Gurias do Couto. Então, daí, do processo de criação de marca, de pensar como ia ser, na verdade, a gente não pensou muito. A gente fez tudo em 2, 3 semanas. Sim. E aí a gente botou no ar através desse post aí que você citou, que foi o nosso primeiro post no dia 4 de agosto. Então, no dia 4 de agosto é o dia que a gente considera que nasceu o Gurias do Couto. Acho que o caso de assédio foi no dia 21 de julho, alguma coisa assim. Então, para você ver a diferença de tempo aí, foi bem pequena mesmo. Não, E com aí, certeza. E aí, contando um pouquinho de como foi, assim, quando a gente fez quando a gente botou o movimento no ar, a gente se surpreendeu muito. A gente não esperava nem um pouco, assim, a adesão que a gente teve. A gente conseguiu 1.000 seguidores em 24 horas aqui no Instagram. Foi uma coisa absurda, assim. E aí, 3 dias depois a gente soltou o link para fazer um grupo de WhatsApp só de mulheres e tal. Nossa, o grupo de WhatsApp lotou em um dia também. Foi uma coisa assim que a gente realmente não esperava, uma repercussão legal, mas que também acabou trazendo mais responsabilidade. Daí a gente teve que sentar, conversar e ver, não, como que a gente vai fazer esse negócio. E aí a gente tá aí desde então. Acho que esse é mais ou menos o começo. Dá orgulho, não dá? Dá. Dá Foi orgulho, dá trabalhoso. cansa, vai falar isso agora, né? Assim, vocês devem em determinado momento, sentir um certo cansaço também, porque, assim, é um movimento de desconstrução de algumas situações que são incorretas, não é? Então, é um movimento de desconstruir o que determinadas pessoas na sociedade entendem como correto. Né? O cara, abusar sexualmente de alguém dentro do estádio porque ele tá afim, né? Falar, beleza, eu tô afim de abusar aqui de uma menina de 17 anos porque, me atraí por ela. Isso é uma imbecilidade, é um animal. Mas assim... É um criminoso, né? Mas para o cara pensar isso, assim, você desconstruir isso, levantar uma bandeira para desconstruir isso, é um negócio assim, louvável e de muita coragem. Tá? Tem uma pergunta do Davidson aqui, por favor, vocês querem complementar? Por favor. Não, pode fazer, pode falar. Tá. Não, tranquilo. Tem uma pergunta do Davidson, que inclusive é um dos administradores aqui da página, ele perguntou a respeito de dificuldade em arquibancada, se você tem algum exemplo bom para passar. Provavelmente, até a pergunta que eu fiz a respeito de quando que surge o movimento, eu imagino que assim, que parte da... É Natália o nome dela? A iniciativa de criar o grupo, você chama de Nath, mas é a Natália? Isso. Então, quando a Natália levanta a bandeira, já que inclusive vocês já chegam junto abraçando, em julho do ano passado, provavelmente, de julho para trás, a gente já deve ter tido uma sucessão de eventos, só que assim, de uma maneira menor, né? Mas você vai escalando isso. Né? Primeiro tu escuta um palavrão, uma grosseria, seja lá o que for, porque isso aqui não é lugar de mulher. Meu irmão, vai pra tua casa fazer comida, isso aqui é arquibancada e tal. Né? E as coisas vão aumentando. É esse que é o ponto. As coisas vão aumentando até chegar nesse ponto. Eu acho que a pergunta do Davidson se encaixa mais ou menos nisso, né? Desse julho para trás, assim, o que você, Carol, de repente passou e falou assim, porra, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui para isso mesmo? Então, conta pra gente alguma coisa desse sentido aí. Eu falo assim que, graças a Deus, nunca passei por nada grave, como Legal. essa menina passou, mas as pequenas coisas também incomodam, né? E tem pequenas coisas que a gente sabe que não aconteceriam se a gente, e principalmente nós, eu sempre cito a minha mãe e a minha irmã, porque são 3 mulheres juntas e sozinhas. Então, se fossem 3 homens, pai e 2 filhos, são situações que às vezes não aconteceriam. Então, às vezes a gente está num lugar do estádio que a gente gosta, e aí é um lugar disputado e tal, e aí sempre vem
encher o saco da gente. Tem Aham. 30 homens do nosso lado, assim, mas vem na nossa orelha tentar entrar no nosso lugar e tal. E também achar estranho quando a gente torce de maneira fervorosa e tal. Aham. Aham. Ah, já ouvi um comentário assim, tipo, eu dou um grito no estádio e aí falam do meu lado, parece homem torcendo, sabe? Ó. Aham. Entendeu? O que é parecer, o que é ser um homem torcendo e tal. Aham. Então, essas pequenas coisas assim, acho que toda mulher que frequenta estádio, infelizmente, se não ouviu ainda, um dia vai ouvir e vai passar. Então, e a gente sempre costuma dizer que o Gurias do Couto veio para isso, para dar voz às mulheres. A gente também serve, a gente se inspirou muito nos outros movimentos femininos que a gente via, inclusive do nosso rival, que as meninas já estão aí há anos, e de servir como uma rede de apoio mesmo. Então, às vezes a mulher também, além, não se sente encorajada, acha que se ela for sozinha para o estádio, ela vai passar por coisas que ela acaba não indo ao estádio. Então, a gente cria uma rede de apoio para... Você vai sozinha para o estádio? Não, você não vai sozinha para o estádio. Vamos comigo e tal. A ida para o estádio também, a volta, que também é super perigoso, né, para a mulher. Sim. Principalmente Sim. quando o jogo é tarde, no horário tarde e tal. Então, para se fazer companhia, para fazer amizade e para compartilhar também as experiências. Então, as minhas experiências são mais essas, assim, de grosserias, de coisas de passar por coisas que eu sei que eu não passaria se eu fosse homem. Sem meias palavras, né? A popular babaquice, né? Sim. Não tem nem como conceituar dessa forma. Exatamente. A popular babaquice, né? Tem uma pergunta do Bernardo, achei também a pergunta extremamente interessante, mandar um beijo aí pro Bernardo. Botou aqui, Carol, você acha que a popularidade do futebol entre as mulheres não cresce, não tem um crescimento maior, né? Um crescimento mais significativo, por conta de uma certa repressão na infância, do tipo aquela filosofia de futebol é para homem, larga isso? Ou você acredita que, na verdade, isso já está se desconstruindo de uma maneira gradativa e que, na verdade, o futebol feminino está crescendo? Qual que é a tua opinião a esse respeito? Do crescimento da popularidade do futebol feminino? Então, eu acho assim que mulher é muito desencorajada a gostar de futebol, desde pequena. Então, desde sempre e até hoje também acontece isso. Eu acho que quando nasce uma menina, tem aquela frustração ainda do pai de, não vai poder ir comigo no estádio. E tipo, por que não, sabe? Então, a menina, ela não ganha camisa de futebol, não ganha bola, não ganha nada assim que remeta ao futebol. Mesmo que a família torça e seja... e vá ao estádio, enfim. Então, eu não sei se isso está se desconstruindo no mundo, sinceramente, assim, eu não vejo isso mudando, assim, vejo que os meninos ainda são mais encorajados a gostarem de futebol e a torcerem do que as meninas, mas eu tento fazer a minha parte, né? Então, eu tenho uma priminha, eu vou lá e dou uma camisetinha do Coxa para ela, Legal. ensino a música do Coxa para ela, que não tem palavrão, claro. E assim a gente vai ensinando, tentando fazer a nossa parte, né? Mas eu acho que, na minha opinião pessoal, eu acho que não. Acho que ainda assim os meninos são mais encorajados na infância. Legal. Tem aqui um comentário acho que é Paula Rocha, deixa eu ver, Paula ou Paulo, porque o celular é Paula, desculpa, Paula Rocha. Botou aqui, infelizmente o estádio é um retrato da nossa sociedade, às vezes um pouco pior por ser um ambiente de maioria masculina. Obrigado. Por isso devemos seguir fortes e unidos. É bem isso aí, né? É a mensagem que a Carol tá passando, né? Mas a galera entrando aqui, Monique entrou aqui também, mandar um beijo aí. Vamos que vamos com tudo. A galera acho que tá aderindo aí à conversa. Deixa eu só passar aqui Bom, já deu para reparar que a gente não tem muita habilidade, né? Telefone, com edição de foto, né?
O negócio pra Não, gente tá aqui tranquilo. é complicadíssimo, tá? Complicadíssimo. A última live que a gente fez foi no domingo passado. Assim, o que a gente tem feito, né? A gente está tentando parametrizar live aos domingos, até por conta de quando retornar ao futebol a gente ter o assunto mais específico para poder falar da rodada. E as lives no decorrer da semana. Então, esse quadro que é o AOL jogando com elas, ele seria quinzenal. Ou seja, numa quinzena a gente falando sobre futebol feminino e numa quinzena falando sobre futebol masculino, né? O Davidson tá rindo aí, tá falando que é tenso, mas pra gente realmente fazer edição de foto, cara, é um negócio assim, o que a gente gosta mesmo é de falar, debater, cara, assim, para isso aí a gente tá por fora. Inclusive a gente vai precisar fazer um cursinho com vocês depois, tá? Não, o papo não vai ficar só por aqui, não. Óbvio que, assim, brincadeiras à parte, né? Então, esse movimento que vocês fazem, na verdade, ele é mais do que um movimento de torcer com responsabilidade. Ele é um movimento de representatividade social, né? Das mulheres. Isso Né? mesmo. A nossa descrição aqui no Instagram fala bem o que a gente é. Nós temos a intenção de ser a voz e a união das torcedoras coxas brancas. Então, é mais ou menos isso, a gente se fechar entre a gente e falar, não, aqui você não vai ser machista, aqui você não vai não deixar a gente torcer, a gente não precisa da sua permissão para torcer pro coxa. Legal. As meninas do Trivela estão colocando aqui, a gente ajuda também, com certeza ajuda. Tem preferência por assistir futebol masculino ou feminino? A pergunta do Ciro para você. Então, eu acompanho muito o futebol feminino, acompanho os campeonatos, só que até agora o Coritiba não tem um time feminino próprio, né? A gente teve parcerias, a gente está com uma parceria ativa agora, mas por esse motivo eu acabo acompanhando mais os campeonatos que o Coritiba está, né? Mas eu acompanho sim o futebol feminino, acompanho o Brasileirão A1, Brasileirão A2 agora. Ano passado acompanhei os vários times aí que acabaram surgindo por causa da obrigatoriedade, né? Então o Cruzeiro, o Grêmio, o Palmeiras formaram times femininos. E esse ano o Coritiba acho que no começo do ano passado, até o começo do ano passado, a gente estava com uma parceria com o Foz do Iguaçu. A gente jogava o campeonato Brasileirão A1 com a parceria com o Foz, Cataratas. E aí o Foz acabou por rescindir a parceria, fizeram a parceria com o rival, e aí esse ano até... O rival que você fala é o Atlético Paranaense. Isso. Não fala nem o nome, né? Já reparei que você não fala nem o nome. Muito bom. Melhor, eu prefiro não. Muito bom, já reparei que 2 vezes você citou o Atlético Paranaense, 2 ou 3, mas nem o nome você falou assim, o rival. Pô, muito bom. E aí eles esse ano fizeram um time próprio e o Coritiba optou por fazer a parceria com o Toledo. Aí então agora nós estamos jogando o Brasileirão A2 com o Coritiba Toledo. Então eles jogam lá no interior do estado, em Toledo, é muito longe, não sei a quilometragem correta, mas é bem interior, bem longe. E a gente acaba por não poder acompanhar de perto, mas eu tô sempre acompanhando. Até aqui no nosso Instagram a gente começou a postar a gente ia começar a postar os lances, né, dos jogos. Teve uma rodada só do Brasileirão A2. A segunda rodada até ia ser um clássico, Atletiba, mas acabou que o campeonato parou antes do clássico rolar, e daí seria aqui em Curitiba, então a gente já estava se organizando para ir ao estádio do rival, ver o futebol feminino, Cara, só que acabou não rolando, então, porque daí o campeonato parou. O clássico Atletiba deve mudar de nome para Rival Tiba? Não. Cara, muito bom, cara, muito bom, sensacional. Tem mais uma da galera aqui, o Ciro tá falando aí, maravilhoso. Não sei se tu conhece, deixa eu ver aqui as meninas aqui do Trivela. O Leonardo, tá aqui, o Léo Anzer também, outro aqui administrador da página, tá perguntando para você o seguinte, ídolos do Coritiba, quais são os seus ídolos do Coritiba? Você fala assim, cara, esse cara aqui é um ídolo para mim, do Coritiba.
Então, meu ídolo pessoal, que é muito dividido aí entre a torcida do Coxa, eu tenho o Alex como ídolo pessoal, foi o cara que assim que eu vi jogar, que melhor que eu vi em campo, assim, foi ele. E aí tem os ídolos que são os ídolos da torcida toda, né? Então tem o Dirceu Krieger, que não tem como não citar, é o cara que passou 50 anos da vida dele dentro do Coritiba, até a sua morte. Acho que você deve ter visto que ano passado teve uma comoção quando ele faleceu e tudo Sim, mais. sim. Então é um ídolo assim que não tem como deixar de citar. Uhum. E eu tenho outros ídolos também que, apesar de não ter visto jogar, já conheço a história, sei o que fizeram pelo Coxa, os campeões brasileiros de 85, entre eles o Jairo, que também faleceu recentemente, um pouco antes do Flecha, goleiro. Uhum. O goleiro que foi Maiores aí eleito da história do Coritiba, goleiro aí, né? o melhor goleiro do futebol paranaense aí recentemente. E quem mais? Eu tenho também o Reginaldo Nascimento, que era capitão em 98 ou Reginaldo 98. Nascimento era lateral direito? Isso, aham. Isso aí, Beleza. A memória tá boa aqui também. isso aí. Legal. Não, legal. É É isso. assim, o Coritiba de 85, que ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Bangu aqui no Maracanã, tinha uns caras aí bastante emblemáticos, né? O próprio Lela, né? Que é o Leila, pai do sim. Alexandro e do Richarlison, né? Para quem não conhecia a história do Lela, acabou conhecendo depois que o Alexandro aparece no futebol brasileiro como um dos grandes centroavantes, fazedor de gol, né? Enfim, um cara goleador mesmo, né? E aí o pessoal começa a falar, pô, o filho do Lela e tal, e aí a galera dá uma pesquisada, mas tem Pachequinho nos anos 90, né? Tem uma galera Sim, bem, tem uma Pachequinho. Aham. galera bem considerável aí, pô, bacana. Sim. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui das meninas do Trivela, deixa eu dar uma olhada aqui. Antes disso, tem uma pergunta do Davis também que eu tava doido para fazer. Atlético Paranaense é mais rival do que o Paraná? Ah, muito, Mas sempre foi assim? muito. Teve uma época na história que eu não vivi, mas me Hum. contam, que foi a década de 90, que foi quando o Paraná surgiu e foi uma década assim bastante gloriosa para eles e que a gente perdia direto para os caras, então era a rivalidade Paratiba nessa época ficou mais aflorada. Mas Uhum. fora esse período aí, o Atlético Paranaense é muito mais rival, muito mais, sem comparação. Tá, legal, legal. A gente até fez um post recente sobre. O que acontece? Esses dois quadros que a gente tem na página, tem o AOL jogando com elas, que é esse que a gente está tendo a oportunidade de conversar hoje. E a gente também tem um quadro semanal, que é o Saudosa Arquibancada, que traz os jogadores antigos e tudo mais. A gente fez uma enquete entre Djalma Santos e o Zizinho, né? Jogadores aí, anos 50 e tudo mais. E quem ganhou foi o Djalma Santos, que inclusive encerrou a carreira no rival. Não. Tá? Então, é basicamente isso. As meninas do Trivela estão comentando aqui, perguntando se vocês viram. Talvez não tenha dado tempo, mas se vocês viram uma matéria que saiu hoje sobre o pouco investimento da CBF no futebol feminino, e aí estão aqui só reiterando e ressaltando o quão importante é ter esse tipo de movimento para poder fazer um levantamento, para levantar a voz das mulheres no futebol, né? Uhum. Não vi a matéria ainda. Mas Tem nada um que fuja comentário. do normal, infelizmente, né? O pouco Ah, legal. investimento no futebol feminino. Tem aqui um comentário também. Saudade de invadir o salão de festas, né, minhas filhas? Isso aí deve ser algo, acho que você pode comentar pra gente o que é isso. Salão de festas é o estádio do rival, né? A gente chama de salão de Ah, festa porque que aí vocês deitam o cabelo lá, né? Lá é, é de salão de festa. Então, o nome do estádio do rival também vocês não chamam pelo nome, chamam de salão de festa. salão tem uns apelidos carinhosos aí, salão de festa, mercado, porque ele parece um mercado, né? Não parece Mercado. um estádio. Cara, muito bom, muito bom. Sensacional. A galera tá aqui comentando sobre o Alex, e aí tem aqui o seguinte, cara.
O Alex, ele volta pro, salvo engano, o Alex volta pro Coritiba em 2013, não é isso? Isso. Uhum. Quando o Alex vem da Turquia pro futebol brasileiro, ele não foi muito comentado no Rio de Janeiro sobre para onde ele iria, né? Então, normal e naturalmente, faz-se um movimento menor no Rio de Janeiro para falar sobre. Mas existia um movimento muito grande para que ele fosse para o Palmeiras, né? Inclusive já vinha com um movimento, já vinha aumentando os investimentos no futebol, mas o Alex opta por ir para o Coritiba. Como é que vocês receberam receberam a notícia assim, eu falou, cara, o Alex vai vir para o Coritiba? Porque tinha uma possibilidade muito considerável dele ir para o Palmeiras, né? Você está falando assim, provavelmente o que ele recebeu no Coritiba não chega perto do que ele receberia no Palmeiras. Porque dinheiro no Palmeiras não está faltando. Mas como é que foi a recepção de, tipo assim, cara, o Alex está voltando, e aí? Então, meio que a gente tinha certeza que ele ia voltar, assim. A gente sabia, toda a vida inteira dele, ele falou que ele ia encerrar a carreira no Coritiba. Já não tinha tanto tempo assim de carreira para ele pensar em ir para outro time brasileiro e depois vir para o Coritiba. Então a gente, no fundo, a gente sempre sabia, a gente só estava esperando mesmo o anúncio oficial. Até ele sempre comenta, né, hoje em dia, que sim, ele recebeu propostas muito mais vantajosas financeiramente, de Palmeiras, de Cruzeiro, outros times que ele foi ídolo, que ele é ídolo, mas ele nunca pensou em outra possibilidade. Então, acho que a nossa torcida também pensava dessa forma, assim, eu sabia que ele viria jogar aqui, e foi o que aconteceu, né? Então, no final de 2012, teve a recepção dele no Couto Pereira, ele chegando com toda a pompa, eu estava lá, Legal. sendo apresentado e tal. Então, foi um momento, assim, bem legal, assim, os 2 anos que ele esteve jogando aqui foram incríveis. Eu quero só aproveitar para comentar que as meninas falaram do Everton Ribeiro aqui, que eu não falei do Everton Ribeiro, mas é que eu sou muito fã do Everton Ribeiro. E elas acharam estranho eu não falar, mas o Everton Ribeiro jogou aqui, né? Acho que pouca gente lembra, porque ele só foi despontar no Cruzeiro e tal. Mas aqui eu já bancava ele, já achava ele craque e continuei acompanhando ele aí até. E hoje, apesar de ele estar no Flamengo, também continuo acompanhando. Legal, tem um comentário aqui do Novo Som Salvador, né? Ele tá comentando aqui, rivalidade. Legal. Então, o comentário do Rodrigo tá falando aqui, explicando, né, que a rivalidade com o Atlético, ela surge lá em 1926, né, com o Paraná só em 1939. Aí ele botou assim um pouquinho, eu imagino que realmente seja só uma alfinetada, né, do tipo, por que o Paraná é uma rival? Não tem comparação. O pessoal também perguntou aqui pelo Tcheco. O Tcheco jogou muita bola no Coritiba, ou não? Jogou muita bola. Com certeza jogou muita bola. Legal, realmente o Tcheco... Ele estava aqui na final de 2012, né? Que, inclusive, é ele que sofre aquele pênalti escandaloso, que apenas o árbitro... Não vou falar o nome do árbitro, mas... Pode falar, não tem problema não. Pode falar. O momento aqui, isso aqui é papo de arquibancada. Não fica oprimida não, pelo amor de Deus. Não, mas é um pênalti escandaloso. Qualquer torcedor de futebol, menos o torcedor do Palmeiras, olha aquele lance e fala, cara, não tem como marcar o pênalti. Mas, enfim, ele jogou muita bola, ele é ídolo também pelos momentos que ele jogou aqui. Enfim, não citei porque são muitos, assim, mas não que ele não seja importante na história do Coxa. Não, legal. Gurias do Couto, né? As meninas que torcem defendem o estádio, defendem as coisas do Coritiba. Mas vocês viajam para assistir o Coritiba, além de ir ao mercado? Como é que é o outro apelido lá da arena? Salão de festas. Salão de festas. Estádio da prefeitura. Isso. Além disso aí, vocês visitam algum outro estádio? Vocês viajam para ver o Coritiba? Ou agora que o Coritiba está na Série A,
Estão com algum planejamento, de repente, sei lá, vir ao Rio de Janeiro, ir a São Paulo? Como é que tá isso aí? A expectativa de vocês pro Então, Brasil? então, a gente não viajou no ano passado, né? Porque os jogos da Série B são meio complicados, assim, os jogos fora de Uhum. casa. A gente, ano passado, se reuniu só para assistir um jogo fora, num bar, assim, foi uma coisa bem legal. Mas as viagens mesmo a gente estava planejando para esse ano. Então, quando saiu a tabela da Série A lá em fevereiro, quando a gente achava que tudo ia ser normal e tudo mais, a gente estava planejando algumas viagens, até ia acontecer um jogo, acho que era contra o Palmeiras ou contra o Corinthians, não vou me lembrar. Mas a gente estava Uhum. preparando, a gente estava vendo de ir para São Paulo. E a gente ia começar agora, vai ficar para mais tarde, mas ainda vai acontecer. Então, com certeza é um dos nossos objetivos, assim, como grupo, é viajar junto e apoiar o Coxa fora de casa. Cara, legal, muito bom, muito bom. E a galera tá comentando aí ao mercado, tal, tal, tal. Tô gostando aí das analogias, porque assim, esse tipo de conversa a gente está tendo, assim, trocando experiência, né? Óbvio que você na liderança aí do Gurias do Couto e eu aqui no caso da rapaziada aqui do Arquibancada Online. Cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Isso tinha que ser interminável, cara. Isso tinha que ser Sim. interminável, porque é sensacional, é sensacional você encontrar alguém que não fala o nome do rival. Isso é, isso é fantástico. Não, Cara, isso é a gente fantástico. fala até, só que, né, mais fácil falar Vai rival, falar, o fala nome deles com é muito ódio. grande. Aqui, tem até um camarada aqui, um parceiro, que ele chama de sintético paranaense. A gente também chama Por de, agora que eles colocaram TH, a gente chama de Atlético, então... isso aí. Então, cara, mas é muito bom, é muito bom. Tem alguma lembrança de algum jogo que tenha sido assim inesquecível? Óbvio que você deve ter vários, né? Sei lá, às vezes uma goleada, uma virada, alguma coisa assim, mas aquele jogo que você fala assim, pô, às vezes o jogo pode até ter sido meio mais ou menos, mas foi o dia que vocês mais reuniram a galera, assim. Qual que foi esse dia que você fala assim, pô, é Você, esse? você diz com o Gurias Com ou o Gurias, pessoal? perfeito, isso aí. Com o Gurias, não tem como citar outro jogo que não o último jogo do ano Tapetinho. passado. Tapetinho Sim, também é maravilhoso. sim, sim. Não tem como não citar o último jogo do ano passado, Coritiba e Aham. Bragantino. O cenário da tabela, não sei se você lembra, se você sabe, era o Coritiba precisava de 4 pontos para garantir o acesso à Série A. E era o último jogo em casa, então a gente precisava desesperadamente da vitória. E, nossa, foi Uhum. um jogo assim que até esses dias eu fiz no meu Instagram um desafio de top 5 jogos. E daí eu coloquei ele por primeiro, assim, porque apesar de ter sido ontem, né, de terem outros jogos lá atrás e tal que marcaram, mas nossa, esse jogo eu vivi de tudo, então foi um jogo muito especial mesmo. Tanto pessoalmente quanto com o Gurias. Com o Gurias, até no dia anterior a gente falou com a TV sobre a expectativa para o jogo, a gente fez um tour pelo estádio, tava com as meninas, tava todo mundo super animado no sábado. E, e também o fato da gente voltar a jogar domingo, né? Que infelizmente a gente não jogava mais domingo, fazia Na algum tempo. Série B, os jogos são terça, sexta, sábado, né? Isso aí. E aí o último jogo porque a TV daqui pediu para transmitir e tal, aí foi no domingo. Então a gente viveu toda aquela expectativa do final de semana, do sábado. Então, o sábado a gente passou o dia inteiro juntas, é, algumas gurias do grupo e tal. A gente foi até o Couto, a gente recebeu o nosso cachecol, que foi o nosso primeiro material. Tô com ele aqui até para mostrar. Pô, legal, hein? Legal. Pô, bonitaço. E Bonitaço, muito aí, maneiro. e aí esse jogo, cara, foi a emoção assim do começo ao fim. Nossa senhora, nem sei explicar o que eu senti naquele jogo. Foi uma coisa Tá assim. até emocionada, né? Chega, perde o ar O Coritiba pra... não fazia o gol, não fazia. E o tempo passando, o Coritiba não fazia gol, até que aos 36 do segundo tempo, o Giovani cobra aquela falta e. Nossa, improvável, muito longe a falta.
ele chuta rasteira, a bola entra. Nossa, foi o top um momento que eu vivi dentro do Couto Pereira, com certeza. Eu chorei, eu gritei, eu não Não, acreditava que legal. tava. Legal, Então, vou legal. elencar esse aí. Acho que para um monte de menina do grupo aí também vai ser esse. Aquela falta, a Juliana, tá comentando aqui, Juliana. aquela falta abençoada. É, Mas aham. cara, tem sempre alguns jogos assim que são memoráveis pra gente. Óbvio que nesse caso específico é um acesso à Série A. Curitiba, se eu não me engano, já jogou a Série B o quê? 5 vezes, né? Já foi rebaixado acho que 5 vezes. Sim. Acho que 5 vezes. Então, assim, acho que foram 5 vezes. E aí, um exemplo, tem jogos que às vezes eles não valem um título, né? Mas assim, eles marcam tanto um momento, às vezes uma permanência numa Série A, um acesso à Série A, ou Sim. sei lá, uma semifinal de um campeonato, um exemplo. Eu me lembro de um clássico que eu fui ver no Maracanã, que foi 4-4, que foi sensacional. É um dos melhores jogos que eu vi na minha vida. E assim, era uma semifinal de turno de campeonato. Então, assim, a gente já foi ver, Então, foi outro jogo, mas tem jogo que marca a gente, né? esse jogo, assim, se você pegar o jogo e olhar ele do começo ao fim, você não vai achar nada demais. Foi um jogo bem fraco, assim, tecnicamente. Mas Aham. sendo coxa branca, estando ali naquela ansiedade e tal, as meninas até comentaram aqui que o pós-jogo, nossa, pós-jogo foi. Meu Deus do céu, Loucura. o jogo acabou 6 horas da tarde, a gente, 9 horas da noite, tava no Couto Pereira ainda e cantando no meio da rua e ainda faltava um ponto, hein? Então não tava nada garantido. Aham. Não estava E aí só garantido, mas assim, não, como vocês fizeram a parte de vocês, né? Já estava assim no ar, o negócio lá vai dar certo, faltava tem que um dar ponto. certo. Aí no, até foi o. Eu falei até que ano passado, essas 2 últimas semanas de Série B, pareceram que a gente viveu o ano inteiro nelas. Então foi esse Uhum. jogo contra o Bragantino, e daí o último jogo foi lá em Vitória. E aí a gente se reuniu, a torcida fez uma mobilização online, nos reunimos num bar aqui da cidade. Cabia acho que 1.000 pessoas no bar, a torcida do Coxa colocou 5.000 pessoas dentro do bar Caramba, hein? para O assistir o negócio último jogo. Então foi uma coisa absurda, absurda, assim. Então, esse dia do Bragantino e o dia do último jogo, quem tava lá no Mercado Sal sabe que foi louco. Não, legal, cara. Pô, é assim, realmente, quando a gente fala de abraçar o movimento feminino no futebol, a gente está aqui conversando há quase uma hora, né? Para mim, o tempo passou assim, bem rápido, né? Acredito que até para quem está conversando aqui. Então, você vê, a gente precisa realmente desconstruir algumas coisas da sociedade. Inclusive essa situação de falar que o futebol é somente para homem, né? Na verdade, isso não existe, cara. A gente está aqui Uhum. debatendo história, debatendo futebol, falando seja lá o que for, enfim, um aprendendo com o outro, e o negócio flui, né? O negócio flui, cara. É um negócio assim, é um negócio maravilhoso. Tem um Quais, comentário ali, tem um comentário ali do Rodrigo que acho legal você ler, que deixa, sintetiza a torcida do Coxa. deixa eu dar uma olhada Vai ver. aqui. Só não pede para futucar muito aqui. Na penúltima live, foi a penúltima live, eu derrubei a live. Sei o que eu apertei aqui. Uma canetinha aqui agora. Tô falando sério, o negócio que pra gente é complicadíssimo. Tecnologia não é a nossa, não é a nossa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rodrigo aqui. A torcida do Coxa é doente. A gente fez festa pro time no aeroporto depois de ganhar do Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas! Imagina se o time fosse bom. Deus não dá asa à cobra, tá certo, tá É isso certo, aí. cara. Pô, muito bom. Isso foi na Série B do ano passado. Isso, Brasil. Cara, que isso. Era um jogo Cara, não. final, valendo 3 pontos e só. E vocês foram para o Não, aeroporto bater sim, palmo de cara. sim. E Hum. foi um jogo ridículo. Tipo, foi uma Ah, vitória assim, sem vergonha. E a torcida do Coxa foi para o aeroporto receber os guerreiros. Foi um dia assim. da batalha campal no Rio Grande do Sul contra o Brasil de Pelotas. Cara, muito Não, bom. É. é exatamente isso. A torcida do Coxa é doente, doente. Tipo, a gente não precisa de nada para viver o Coxa do jeito que a gente vive. Aí, se a gente Aham. tivesse
um time melhor e tal, que chegasse aí longe, meu Deus do céu. Realmente, é o que o Rodrigo falou, não. Deus não dá asa pra cobra. Não, tranquilo, que isso, cara. Mas na verdade é isso, né? O futebol é essa paixão absurda. A gente tem exemplos de outros times também do cenário nacional que ficaram e estão anos e anos sem ganhar diversos títulos de expressão e que a torcida continua sendo apaixonada. Tem o caso, por exemplo, do Atlético Mineiro, tem o próprio Botafogo. O Atlético Mineiro recentemente ganhou a Libertadores e tudo mais, né? Uhum. Mas assim, tem times do cenário nacional que estão há muitos anos sem ganhar título, mas a torcida continua abraçando assim, incontestavelmente, né? Então, cara, é basicamente isso, né? O futebol é isso tudo aí pra gente, né? É isso aí. É muito O, mais que futebol. exatamente. Bom, queria saber de vocês, de você mais especificamente, óbvio, né? Quais que são os próximos passos aí, o que o Gurias do Couto está pensando, enfim, qual que é a diretriz que vocês estão seguindo, enfim, é basicamente isso, né? Então, a gente costuma dizer que a gente não tem requisito para quem quiser participar do Gurias do Couto. Basta ser mulher e torcedora do Coritiba. É só isso que a gente quer. A gente quer as mulheres juntas, aprendendo a torcer, torcendo do jeito que querem, do jeito que sabem, e que a gente esteja juntas e combatendo e tomando esse espaço, né, que muita gente diz que não é nosso, mas que pode ser nosso sim. Se a gente quiser torcer, a gente vai torcer. Se a gente quiser ir para o Couto Pereira, a gente vai para o Couto Pereira. E é isso. A gente não tem muita restrição, então a gente só quer mesmo juntar as meninas. Então, a gente sempre fala, quem quiser fazer parte pode vir, é só vir no encontro nosso. A gente. O legal citar que antes da pandemia, o nosso último evento, assim, foi um futebol e churrasco organizado por meninas, para meninas. Foi Que incrível, a gente estava maravilha. super, super preocupada de não dar time suficiente para jogar. E no fim, o tempo foi pouco, o tempo de quadra que a gente comprou. Então, acho que deu uns 6 times. A Mai, que está na live, pode falar melhor sobre essa parte. Deu 6 times só de meninas jogando bola, então foi uma coisa muito legal. A gente fez o churrasco também, todo feito por meninas. E foi um dia Caramba, muito legal mesmo. Foi na véspera do Dia Internacional da Mulher, em março. E aí, infelizmente, agora parou tudo. Mas quando a gente voltar, aí a poder se ver pessoalmente e tal, a gente quer continuar fazendo esses eventos de integração entre mulheres coxas brancas, para as mulheres se conhecerem, mulheres fazerem amizade e começarem aí ao Couto Pereira, terem companhia. E a gente também quer fazer ações como as viagens que a gente estava planejando. A gente quer também que mais meninas tenham materiais do Couto Pereira, do Gurias do Couto, porque até agora a gente só fez uma vez o cachecol e tal. Então, depois que a gente lançou, muita gente ficou pedindo para a gente fazer mais. A gente acabou não conseguindo ainda. uhum. A gente tem, até tô com um bottom aqui Legal, legal, bonitão. que a gente fez. Então, é isso. A gente quer levar o nome Gurias do Couto o mais longe possível e que muito mais mulheres se sintam abraçadas pelo movimento. É realmente para todas. Quem quiser é só chegar, siga a gente nas redes sociais, acompanha a gente, vá até um encontro, quando voltarem a rolar os encontros, para entrar no grupo de WhatsApp. E assim a gente vai formando uma corrente. Beleza, cara, legal. Bom, eu realmente acho que, assim, só posso te agradecer a disponibilidade da conversa, tá? Realmente essa 1 hora, assim, eu não vi passar, a gente já está quase estourando aqui o tempo da live, tá? E só reforçar, na verdade, o agradecimento da tua disponibilidade, parabenizar pela coragem de conversar com um desconhecido, né? Querendo ou não, a gente nunca tinha se visto, né? Nossos projetos nunca tinham se cruzado e, na verdade, vocês acreditaram que a gente tinha algum potencial para, de repente, trocar alguma ideia que fosse sadia e positiva. Então, constatamos aqui que realmente tem muita sinergia.
A gente tem muito a aprender com as mulheres no futebol, tem muito a aprender com a postura de vocês, como vocês lidam com as situações no dia a dia. E é isso. Eu queria agradecer. Muito obrigado e tamo aí. Obrigada a você. Só queria fazer o que a Paulinha falou ali, só fazer essa adição, que ela falou de fazer de ações sociais também. Sim, a gente pretende fazer ações sociais, a gente pretende trabalhar com mulheres necessitadas e fazer todo esse arranjo aí, porque nada melhor que mulher para entender o... Bom, vamos voltar aqui, só para a gente finalizar o recado da Carol, o recado das meninas das gurias do Couto. Vamos esperar elas conectarem aqui novamente. A gente acabou estourando. Sim. A gente acabou estourando o tempo. E aí, assim, eu vou te falar, vou te ser sincero, eu fiquei meio, assim, constrangido de te interromper. Falei, cara, deixa eu terminar. Não, deixa eu terminar de falar, deixa eu terminar de dar o recado dela. E aí vai cair, o pessoal vai conectar de novo. Cara, eu vi aqui e eu fiquei assim, agoniado. Falei, cara, vai cair. Você podia ter me cortado. Eu não tô vendo o tempo aqui. Cara, não, o recado tava maravilhoso, cara. Pelo amor de Deus. Só espera mais um tempinho que a galera voltar para a conexão. Aí eu não sabia como salvar, publiquei aqui no Instagram TV, depois eu vejo como é que eu faço para resgatar o vídeo e a gente tenta publicar depois, tá? Não, tranquilo. Não, mas eu só tava dizendo isso mesmo. Tava agradecendo e é isso aí, agradecendo pelo espaço, pela oportunidade de falar e chamar todo mundo aí que for mulher, for coxa branca, para se juntar ao Gurias do Couto. Maravilha. Nosso contato está disponível. Sempre que vocês têm algum material para divulgar e que vocês queiram divulgar, acho que é importante só acionar a gente aqui no direct. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para isso, para poder também divulgar, trazer informação. O objetivo nosso não é, de maneira alguma, fazer qualquer tipo de comparação de trabalho, coisa do tipo. Na verdade, é uma pegada mais leve, informativa, de respeito à história e debate. Debate, conversar, trocar ideia. Nosso perfil é basicamente esse, né? Quando os jogos voltarem, a gente está à disposição para discutir sobre campo. Com certeza. E não só isso. Vamos ver aí, de repente, vocês vindo ao Rio de Janeiro ou coisa do tipo, a gente, de repente, se cruzar, se topar no estádio aí. Legal. Beleza? Obrigada. Valeu, Carol. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Sucesso. E estamos sempre à disposição do Gurias do Couto aqui. Sucesso também para vocês. Tchau, tchau. Tchau.